eu me achava tão bom. Me considerava melhor. Mas o Senhor abriu meus olhos. Mas o Senhor me deu a visão. Me chamou de filho e me deu a paz. Me chamou de filho e me deu a paz, oh paz, paz, oh paz, paz que vem com perdão, paz, oh paz, paz que dá salvação. Quem acha que ama, dê a outra face. Quem acha que ama, deixe tudo que tem. Mas o Senhor vai prover. Nem os pássaros ficam sem comer. Nos tira das trevas e nos leva pra luz. Luz que nos dá a paz, oh paz, paz, oh paz, paz que vem com perdão, paz, oh paz, paz que dá salvação. A cruz me tocou para servir e me livrou do mal. Jesus me ensinou como ter paz. Jesus me ensinou como ter paz, oh paz, paz, oh paz, paz que vem com perdão, paz, oh paz, paz que dá salvação, paz, oh paz, paz que vem com perdão, paz, oh paz, paz que dá salvação. Quem acha que ama, dê a outra face. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Bem-vindo a cada um que está conosco hoje pela manhã. Meu nome é Ribamar, minha esposa Vera, e eu queria ler uma escritura de uma carta de Paulo aos Coríntios. Fica em 1 Coríntios 2, de 4 a 5, e diz assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, a mesma coisa eu queria falar para vocês hoje. É bom estar aqui hoje e poder aprender o que a palavra de Deus tem a nos ensinar hoje.
não baseado em sabedoria humana, mas através da palavra que vai ser lida e que vai ser pregada por alguém que luta para poder ser mais como Jesus Cristo. Então, vai ser um tempo bem incrível. Quero que vocês se sintam bem à vontade para aprender o que a Bíblia tem a nos ensinar hoje. Sejam todos bem-vindos e vamos fazer uma oração juntos agora. Senhor nosso Deus, Pai, bom dia, Senhor. Muito obrigada, Deus, por nos permitir estarmos conectados nesse domingo. Pessoas de lugares diferentes, Pai. Obrigada porque o Senhor já desejou esse momento, Deus, porque tudo está dentro do Teu plano. Eu oro, Deus, que o Senhor possa abrir os nossos corações, fazer com que possamos olhar para a Tua Palavra, Deus, e ouvir o Senhor. Que o Senhor possa usar a pregação, os louvores, cada coisa que for falado, para que possamos Te conhecer mais, Deus. Fica conosco nesse tempo. Essa oração que eu Te faço grata, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ter um ótimo culto, um ótimo tempo de aprendizado na Palavra de Deus. Amém. Amém. Olá, bom dia. Meu nome é Karina Cabral e venho falar sobre o Ministério de Mulheres. Como vocês sabem, mulheres, temos feito lives desde setembro até dezembro com temas diversificados que nos trouxeram bastante conhecimento. Mas agora teremos nossa última live de 2020, que acontecerá dia 15/12, terça-feira, às 19h30, pelo Google Meet. Atenção, mulheres, houve uma mudança de horário, será às 19h30. A palestrante convidada será a arquiteta e urbanista Carla Cabral, que possui uma vasta experiência na sua área. E o tema abordado será as 5 atitudes para encontrar sua posição no mundo de hoje. Venham, mulheres, essa live vai ser inesquecível, será a última de 2020. Conto com a presença de todas. Até lá! Bom dia, irmãos, amigos, um ótimo domingo a todos. Vamos fazer uma oração nesse momento. Pai querido, Deus amado, Pai santo, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que nos criou, um Deus soberano, um Deus que criou tudo, que sabe de todas as coisas, um Deus maravilhoso, perfeito, um Deus, Pai, que tem depositado a sua esperança em nós, um Deus misericordioso, um Deus cheio de compaixão, um Deus com amor perfeito, um Deus que nos ama, que nos completa, que tem colocado a cada dia, através da Tua Palavra, a direção para as nossas vidas. Muito obrigada, Deus, muito obrigada porque o Senhor coloca os Teus anjos para nos proteger, o Senhor não desiste de nós, o Senhor nos protege de coisas que nem sabemos. E nesse momento, Pai, queremos orar muito ao Senhor, pedindo pelas pessoas, Pai, pelos enfermos, pelas pessoas que estão doentes, Deus, nos hospitais, nesse Brasil, nesse nosso Brasil imenso, em todo o mundo, Deus. Eu oro para que o Senhor possa direcionar os médicos, Pai, que os remédios possam fazer efeito e que esses enfermos, Pai, esses doentes, Pai, possam melhorar, Pai, possam sair dos hospitais, Deus. Eu sei que o Senhor é um Deus, Pai, poderoso, um Deus do impossível. O Senhor pode fazer qualquer coisa, Deus. Eu oro que o Senhor cuide dos médicos também, que estão dia a dia, Pai, nos hospitais, salvando vidas, cuidando desses doentes, que o Senhor possa protegê-los também, para que eles não sejam infectados, Deus, para que eles possam estar firmes, Pai, que eles possam fazer o melhor, Pai, que o Senhor, por favor, coloque os anjos nos hospitais, para que cada coisa seja feita, Pai, da melhor forma possível, Deus.
Eu oro também pelos familiares, Pai, os familiares que perderam seus entes queridos. Deus, que o Senhor tranquilize e console o coração de cada um, Pai, desses familiares. Que o Senhor também dê fé àqueles familiares que estão com os seus entes queridos doentes, Pai, sendo em casa, nos hospitais. Eu peço tanto isso ao Senhor, Pai. Acalma os corações, Pai, e ajude, Pai, cada um poder, Pai, ter fé e saber que o Senhor tem o controle de cada coisa, Deus. Eu oro também pela nossa igreja querida, Deus, e de todas as igrejas ao redor do mundo, Deus. Eu oro que o Senhor proteja, Pai, nossos irmãos e irmãs na fé, Pai, nossos amigos e amigas, nossos familiares, que o Senhor proteja, Pai, para que eles não sejam infectados por esse vírus, Pai, que o Senhor possa nos blindar, Deus, contra esse vírus. Eu peço tanto isso ao Senhor. Muito obrigada, Deus, por ser Senhor ser um Deus tão maravilhoso. Muito obrigada, Deus, por sermos teus filhos, por estarmos aqui nesse momento, como igreja, com os nossos amigos e irmãos e irmãs na fé, orando ao Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu Filho amado Jesus Cristo, pela prova de amor, em nome dele que eu oro agradeço. Amém. Pai, muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua soberania, pela maneira poderosa como o Senhor tem tentado se aproximar da humanidade, construir um relacionamento com cada uma das pessoas. E eu agradeço como igreja por mim e pelos meus irmãos que tenham acesso à tua palavra e tenham a oportunidade de obedecer ao Senhor. Muito obrigado por esse momento difícil que estamos passando, porque diante de tantas dificuldades o Senhor tem nos ensinado tanto. O Senhor tem, Pai, nos ajudado a ter sabedoria, o Senhor tem nos ajudado a nos unir, o Senhor tem procurado, Deus, a mostrar a Tua palavra e as coisas mais profundas no nosso coração, na nossa alma. O Senhor tem nos ajudado a olhar com os olhos da alma, Deus. O Senhor tem procurado nos trabalhar os frutos do Espírito em nosso coração. Então vem aqui, Deus, orar ao Senhor por cada uma das pessoas da humanidade, pelo nosso país, pelos governantes, Pai. Eu oro para que o Senhor ajude cada um deles a poderem trabalhar em prol da saúde, em prol da justiça, Deus, em prol de cada um dos indivíduos que pagam seus impostos, Pai. Por favor, Deus, que o Senhor possa cessar o sofrimento, Deus, no nosso país e na nossa cidade. Pai, eu oro aqui pelos desempregados, Deus, eu oro pelas pessoas que têm sofrido tanto por causa dessa pandemia. Esteja, Deus, com cada um daqueles que estão na linha de frente até o fim, Deus, até que essa vacina seja de fato aprovada e concebida. Eu tenho tanta fé de que isso vai acontecer, mas mais do que isso, Deus, queremos que cada um possa enxergar espiritualmente, Deus, o que temos passado nesse momento, Pai. Eu oro para que o Senhor possa nos ajudar a continuar como igreja, suprindo as necessidades uns dos outros, nos ajudando, nos dando suporte, Deus, e como irmãos de fato, Deus, identificando e vivendo a fé cristã, a amizade cristã, o poder da oração, a união dos nossos encontros, ainda que virtuais. Deus, por favor, nos ajude e nos conceda, Pai, vitórias diante dessa situação, Pai. Pai, eu venho aqui orar também para que essa vacina possa ser aprovada. Eu peço aqui, suplico ao Senhor, Deus, mas não somente por essa vacina, Deus, mas para que as pessoas possam entender a importância de se curarem espiritualmente, Deus, para que cada uma das pessoas da nossa cidade, desse país e do mundo, que ainda não possuem um relacionamento verdadeiro com o Senhor, genuíno, que eles possam entender que a maior cura é conhecer o Senhor e ter uma amizade com o Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, muito obrigado por esse culto. Nos ajude, nos capacite e nos conduza nessa manhã. Essa oração que eu te faço, Pai, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Vamos dar continuidade ao nosso culto.
A ti eu cantarei louvores, erguerei minha voz com gratidão. A ti eu cantarei louvores, cantarei ao Deus do meu perdão. Como as aves do céu ao amanhecer, cantarei ao Deus que me criou. Como é bom contemplar a beleza ao redor, ver as obras feitas por tuas mãos. Cantarei louvores com gratidão, cantarei ao Deus do meu perdão, cantarei a Deus, o meu Criador, erguerei minha voz com gratidão. Como as aves do céu ao amanhecer, cantarei ao Deus que me criou. Como é bom contemplar a beleza ao redor, ver as obras feitas por suas mãos. Cantarei louvores com gratidão, cantarei ao Deus do meu perdão, cantarei a Deus, o meu Criador, erguerei minha voz com gratidão, cantarei ao Deus do meu perdão. Bom dia a todos. Gostaria dessa manhã compartilhar um pouquinho sobre oferta, e eu queria lembrar sobre o ano de 2020, que foi um ano bastante desafiador para todos nós. Principalmente nós que moramos aqui no Rio de Janeiro, iniciamos o ano com alguns problemas, tivemos problema da água, né, em alguns bairros, né, problema de abastecimento. Aqui em casa a água chegou barrenta, com gosto de ferrugem, e depois disso veio a pandemia, e aí veio o isolamento social, e agora teve um pouco de flexibilização, a gente voltou um pouquinho ao trabalho, mas agora estamos na segunda onda na pandemia, o ano está acabando e há a esperança aí da vacina, né, que está para chegar. Mas a gente pode perguntar, por que ofertar diante de tantas coisas, de tanta coisa acontecendo no mundo, no planeta, e por que nós devemos ofertar? Em Provérbios capítulo 3, no versículo 9 e o 10, eu gostaria de ler com vocês, vai nos ajudar a falar um pouquinho sobre a oferta. Adore a Deus oferecendo-lhe o que sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Então é uma promessa de Deus colocando lá sobre a questão da oferta, né? de nós ofertarmos com generosidade, ofertarmos com o coração certo. E é especial ver que no movimento da igreja, a igreja pôde assistir muitas famílias, tanto dentro da igreja, famílias fora da igreja, que puderam receber algum auxílio da igreja, alimento e apoio, para que pudesse superar esse momento de desafio tão grande. E isso foi graças às ofertas, né?
E tem um outro texto lá em Malaquias, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que complementa exatamente o que esse texto diz, que fala assim: não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estarei falando. Então a palavra aqui em Malaquias diz que Deus vai cuidar para que as plantações, que o nosso trabalho seja frutífero, que renda muitos frutos, né? E Deus tem abençoado muitas famílias hoje, diante dessa dificuldade, com o trabalho, com o seu sustento, com a saúde, né? E é tão bom ver que Deus tem trabalhado em nossa comunidade e tem nos assistido diante de tantas dificuldades. E nós podemos também retribuir e adorar a Deus através de nossas ofertas. A oferta é um ato de adoração ao nosso Deus. Que nós possamos adorar a Deus com as nossas ofertas, fazendo o depósito na conta da igreja, que vai aparecer logo em seguida aqui. E eu gostaria de convidar todos a uma oração e um ótimo dia a todos. Pai Santo, Deus Eterno, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ofertar e adorar ao Senhor através de nossas ofertas também, Pai. Que possamos ofertar com generosidade, com gratidão, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, o Senhor ter nos preservado durante esse ano de 2020, diante dessa pandemia, de tanta coisa acontecendo no mundo, tanta coisa acontecendo aqui em nossa cidade, Pai, e o Senhor tem nos protegido, tem nos guardado e tem nos sustentado, Pai. Muito obrigado pelo seu amor incondicional por cada um de nós. Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Consolai o meu povo, diz o nosso Deus. Consolai o meu povo, diz o nosso Deus. Dizei ao seu coração que já é finda a sua luta, pois o Senhor já perdoou a iniquidade. Vinde aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, meu jugo é suave, e leve é o meu fardo. Consolai, consolai o meu povo, diz o nosso Deus. Consolai o meu povo, diz o nosso Deus, o nosso Deus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados.
Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. O que você pensa quando falam Natal? Saiba que essa data significa algo muito mais importante. Natal significa nascimento. Neste dia é celebrada a vinda de Jesus aqui na Terra, o Deus que entregou seu Filho, o Rei que deixou sua coroa para servir. Mas o que aconteceu antes de Jesus nascer? Natividade, a nova série da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro, domingos de dezembro, às 10h30, no canal do YouTube. Bom dia, irmãos. Quero cumprimentar todos nessa manhã, agradecer a oportunidade, mais uma vez, de poder trazer uma palavra de fé, de esperança para a igreja, mais esse culto de adoração ao nosso Deus. E nós vamos falar hoje, irmãos, sobre alegria. Nós estamos nos preparando nesse período de natividade, ao centro das pregações, dos sermãos,
dos irmãos a cada domingo, nos preparando para esse dia de celebração, né? O Natal é essa celebração do nascimento do Filho de Deus, né? E esse é um tempo de alegria, porque é um tempo em que o mundo inteiro celebra, né? Reconhece, lembra de que o Filho de Deus nasceu, né? Esse é o centro da nossa natividade. É em Cristo que todos os nossos olhos, ou para Cristo, que todos os olhos precisam se voltar nesses dias, né? E tempos difíceis, irmãos, que nós estamos passando. Eu não me lembro de, em toda a minha vida, ter visto o mundo da maneira como está, né? Muitas pessoas, irmãos, sofrendo, muitas pessoas em luto, né? Eu quero chamar os irmãos nessa manhã, nós orarmos com todos os nossos irmãos, com todas as pessoas que estão aí na sua casa, né? Se você puder, dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Vamos fazer uma oração, irmãos, porque há muitas pessoas em luto, há muitas pessoas sofrendo perdas, né, de familiares. Eu quero pedir que os irmãos orem pela Larissa, né? A Larissa e o Léo perderam um pai essa semana para essa doença, né? Outros irmãos perderam familiares. O Joelson perdeu recentemente a sua mãe, né? O Gustavo, eu soube que perdeu essa semana um tio querido. Muitas pessoas nos hospitais, irmãos, muitas pessoas precisando da alegria do Senhor, precisando de esperança, precisando de uma palavra de conforto, né? Essa semana eu conversei com um irmão, eu estava muito angustiado, com outros problemas. Esse irmão falou tantas verdades ao meu coração, ele falou tantas coisas boas, ele me fez lembrar de tantas coisas que Deus já fez na minha vida e ele me ajudou tanto com uma palavra de fé. Irmãos, como as pessoas precisam ouvir sobre Jesus. E nesse período de natividade e nessa época em que nós estamos nos preparando para o Natal, para celebrar a vinda do Redentor, né? O mundo, mais do que nunca, precisa ouvir o Evangelho. E nós precisamos primeiro nos alegrar com o Evangelho, precisamos primeiro nos alegrar com o nosso Salvador e também compartilhar essa mensagem com a nossa alegria a todos aqueles, irmãos, que sofrem. Vamos orar e depois nós vamos entrar na palavra de Deus e nós vamos nos preparar para esse período de natividade. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós unimos aqui a nossa fé, nossas mãos, e nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que cumpra toda a sua vontade. Meu Deus, que tudo aquilo que o Senhor quer fazer, tudo aquilo que o Senhor irá fazer na terra, meu Deus, que o Senhor faça, que o Senhor encontre em nós espaço para a Tua palavra, para a Tua vontade, para o Teu Evangelho seguir adiante. Meu Deus, eu não sei o porquê de todo esse sofrimento, eu não sei, meu Pai, porque uns são escolhidos para estar em luto, enquanto outros, Deus, como nós, estamos aqui orando ao Senhor, sem as dores, Deus, que muitos estão sentindo. Meu Pai, eu peço que o Teu Espírito possa vir como consolador, trazendo entendimento, convencendo, Pai, as almas, Deus, do juízo, do pecado, da Tua vinda, meu Pai, porque nós estamos diante de oportunidades, meu Deus, de Te conhecer, oportunidades, meu Pai, de pararmos, para refletirmos sobre as coisas que fazemos todos os dias da mesma maneira, meu Deus, mas que o Senhor quer que nós possamos abrir a nossa mente, a nossa consciência, crescer no conhecimento do Senhor, para que a nossa vida espiritual floresça, Pai, para que nós sejamos como Jesus a cada dia, que cada dia, meu Pai, seja uma oportunidade única, especial, meu Deus, para Te conhecer. Ajuda-nos, Pai, a lutar, ajuda-nos, Deus, a cuidar daqueles que estão sofrendo hoje, meu Pai, a sermos sensíveis, Deus, a tudo isso. E ajuda-nos, meu Pai, a nos alegrar
em meio a todas essas dificuldades, nos alegrar, meu Deus, na tua vinda, nos alegrar na tua salvação. Pai, assim oramos, pedimos ao Senhor e entregamos o nosso culto a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar sobre alegria nessa manhã. E nós vamos falar sobre uma palavra-chave que eu quero que os irmãos registrem nesse mês de dezembro, que é oportunidade. Sabe, irmãos, a natividade para nós é uma oportunidade. Todos os dias são, na verdade, oportunidades, né? Nós somos, irmãos, por natureza, nós somos pródigos, nós somos esbanjadores, nós desperdiçamos muito tudo aquilo que Deus nos dá. Nós desperdiçamos o nosso tempo, nós desperdiçamos muito nosso tempo. Nós desperdiçamos, irmãos, alimentos, né? É impressionante ver como que há uma abundância e ao mesmo tempo um desperdício tão grande, tantas pessoas passando necessidade enquanto outras desperdiçam tanto. Nós desperdiçamos, irmãos, as oportunidades que Deus nos dá para crescermos, para conhecermos, para prosseguirmos em conhecermos ao Senhor, né? Então, nós não podemos viver assim, né? Nós precisamos, primeiro, discernir a natividade, precisamos conhecer a essência da natividade, daquilo que envolveu a chegada do Filho de Deus, de como Deus usou pessoas comuns, pessoas simples, como nós, para ilustrar a eleição, para ilustrar-nos como que nós também somos escolhidos por Deus para fazer a obra do Espírito Santo. Irmãos, precisamos discernir esse período do Natal, precisamos conhecer as Escrituras, ler os Evangelhos, né? E precisamos saber o que não é natividade. Porque o Natal, irmãos, não é o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Eu preciso desconstruir algumas verdades, porque não são verdades, né? Nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Nós sabemos que houve um sincretismo religioso, institucional, pagão, que fez com que o dia de nascimento de um deus romano chamado Deus Sol, ou Sol Invictus, né? O antigo Mitra, ou o antigo deus Ram dos egípcios. Isso é história, irmãos, isso não é mitologia. A história conta essas realidades, todas elas registradas em institutos e regulamentos romanos, né? Então, o dia 25 de dezembro era a data de comemoração de um deus pagão, né? Mas o cristianismo ascendeu em Roma e depois do século IV, né, o cristianismo se tornou a religião oficial do império, né? Então, de perseguido, o evangelho e o cristianismo passaram a ser até perseguidores das outras religiões pagãs, a ponto delas praticamente sucumbirem na Idade Média, em praticamente todo mundo. Então, o dia 25, que era o dia de comemoração de uma celebração de um Deus que era pagão, como Jesus passou a ser o único, ele era a luz da justiça, ele era o único Deus, e ele era o nosso sol nesse sentido. Então, houve um sincretismo, passou-se a comemorar o dia do nascimento de Jesus na mesma data do dia do nascimento de um Deus romano, né? Então, nós temos consciência dessas coisas, para que nós não nos envolvemos em uma natividade, irmãos, que não é bíblica, né? Uma natividade que não é histórica, né? Hoje, o Natal se tornou muita coisa estranha, né? Hoje, as pessoas celebram guirlandas, as pessoas celebram e se alegram e alegram, procuram alegrar seus ambientes com decorações. Eu não tenho problema nenhum com essas questões, desde que nós tenhamos consciência, né, do que é a verdadeira natividade, do que é e foi
de fato, o nascimento do Criador, a vinda do Filho de Deus, do Logos, daquele que por ele foi feito todas as coisas e para ele voltariam todas as coisas, mas ele decidiu vir à Terra em resgate daquilo que era dele, né? E ele escolhe então pessoas como nós, né? Eu gosto muito, irmãos, daquela passagem onde Jesus está com duas irmãs, né? Marta e Maria. Não era a Maria, sua mãe, porque nós vamos ler hoje sobre a mãe de Jesus. Era outra Maria. Essa Maria, ela estava aos pés de Jesus quando ele chega na casa dela, e Marta estava correndo com muitos afazeres. Ela estava arrumando a casa, ela queria a casa arrumada, ela queria preparar a refeição mais especial para Jesus. E Jesus, então, fala com Marta. Ele diz: Marta, Marta, só uma coisa é importante. A tua irmã, aqui aos meus pés, voltada com seus olhos a mim, escolheu a melhor parte. Nada disso que você está fazendo é necessário, nada mais é necessário, né? Então, irmãos, nada disso em volta da natividade do Natal é essencial, é necessário. Nós temos que ter discernimento dessas coisas. Nós podemos decorar nossa casa. Eu acho que se a tua consciência está voltada a essas coisas porque você assim recebeu dos seus familiares, faça, irmãos, não se importe, mas tenha consciência, né, daquilo que é realmente essencial, daquilo que é realmente necessário, da consciência de que o Filho de Deus veio ao mundo, né, e de que nós temos a oportunidade, irmãos, de em Jesus transformarmos a nossa consciência acerca da verdadeira natividade. E por que eu estou desconstruindo esse Natal mundano, irmãos? Porque nós precisamos ter consciência, né, para nos prepararmos, porque se nós nos prepararmos esse mês da mesma maneira como nós temos nos preparado nos últimos 20, 30, eu não sei quantos anos você tem, irmão, 40, 50 anos, que diferença, que oportunidade teremos, de fato, para conhecermos mais o sentido do Natal. O sentido, não da celebração em torno de um aniversário, né? Mas em termos daquilo que significou a vinda de Jesus e a eleição de cada um de nós. Eu não sei se você sabe, irmãos, tem muitas pessoas que por causa dessa realidade acerca, né, da festa comercial do Natal, acerca da religiosidade que foi posta em torno do Natal ou do aniversário de nascimento de Jesus, né, a desconstrução, a degeneração de um significado, de um sentido que nós cristãos sabemos que é maior, né? Muitas pessoas, muitos cristãos sequer comemoram o Natal, porque sabem que o Natal é a celebração de uma data ou em uma data que não foi real, né? Porque a igreja do primeiro século não comemorava esse tipo de celebração. Muitas pessoas, irmãos, deixam de comemorar o Natal. Existem religiões cristãs que sequer citam o Natal. Eles nem se reúnem em torno da mesa da família para comer, para se alegrar, para se perdoar, para se renovarem os votos, as fidelidades, o amor, né? Por quê? Porque a religião os impôs uma restrição, uma forma de entender, né, a oportunidade que nós temos no Natal, irmãos, de fazermos diferente, de aprofundarmos o nosso conhecimento em Jesus, de celebrarmos, sim, o nascimento em algum dia, que não foi o dia 25 de dezembro, mas o nascimento daquele que nos salvou, aquele que escolheu descer para se tornar carne como
eu como você, experimentar das nossas dores, para que ele tivesse a primazia entre os filhos, para nos resgatar, para nos justificar. E essa vinda de um Deus em carne foi escândalo para os judeus, foi escândalo para os místicos e espiritualistas daquela época, porque era inconcebível pensar na santidade do Deus Criador se misturando e descendo a matéria para estar conosco como um irmão, como um filho de Maria, né? Como um filho de José, como um primo de João Batista. Mas foi essa a decisão de Jesus. Ele se submeteu, ele não julgou que o ser igual a Deus lhe era algo que ele devia se apegar. Não, ele vem e adota a humanidade daquele ser que ele criou, porque foi Jesus, a Bíblia diz, foi Jesus que fez todas as coisas. O Verbo divino, se não fosse por ele, nada do que foi feito teria sido feito, nem o universo, nem a obra-prima da criação, feita à sua imagem e semelhança. Então, Jesus veio em resgate aquilo que era dele, aquilo que é dele. Eu e você, meu irmão, pertencemos a ele. Antes da fundação do mundo, já existíamos na mente dele. Ele nos trouxe à existência. Eu cheguei a essa terra em 1977, mas eu já existia, irmãos. Eu já existia. Na mente de Deus, na eternidade, Deus já sabia o meu nome. A Bíblia diz, Deus já nos conhecia antes da fundação do mundo. Por isso Jesus veio em nosso resgate, porque nós somos dele. Então, por isso que a mensagem do Natal é uma mensagem de alegria. Então a Bíblia diz, alegre-se, alegre-se, o Senhor está com você, o Senhor está comigo. Então nós estamos aqui, irmãos, nesse domingo, e vamos estar nos próximos domingos, nos preparando para a chegada do Natal, para a comemoração dessa oportunidade, irmãos, de estarmos em família, oportunidade de reunirmos os nossos filhos, de darmos as mãos, orarmos, comermos bem. Irmãos, não é comer muito. Olha, tem uma diferença entre comer bem e comer muito, tá? Cuidado com a comilança, meus irmãos. Olha, eu estou até curioso nessas restrições aí sociais, né? Tenho ouvido histórias de irmãos que têm ganhado muito peso. Não precisa comer tanto assim no Natal, tá bom, irmãos? Mas vamos buscar a oportunidade, encontrar as melhores oportunidades para nós falarmos de Jesus. Irmãos, prepara uma mensagem especial para a tua família. Faça coisas diferentes. Fale aos seus vizinhos. Escreva, estude coisas profundas acerca do Senhor. Tenha uma palavra, tenha uma mensagem, ore, medite, faça o que você pode a partir de hoje, para que essa natividade não seja a natividade do mundo, não seja a natividade pagã, o sincretismo, não seja a festa comercial que se tornou o Natal, dar e receber presentes. Não, a essência do Natal, se ela pode estar na Bíblia, ela é Cristo. Ela é o acontecimento dos acontecimentos. O dia em que Deus desceu à terra. O dia em que o Deus Criador decidiu se rebaixar por amor à sua criação. Porque aqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança existiam nele antes da fundação do mundo. Então a mensagem, irmãos, é de alegria. A mensagem é de consciência acerca de quem eu sou para Deus, acerca de quem você é para Deus. Então vamos ler a palavra de Deus e vamos ler a história da chegada de Jesus por meio da jovem Maria, da Virgem de Nazaré, de uma menina que foi escolhida. Como eu e você, irmão, somos escolhidos para fazermos a vontade de Deus,
para conhecermos a vontade e fazermos a vontade de Deus, de livre e espontânea vontade, porque é assim que Deus planejou, que nós crescêssemos e que nós nos entregássemos, como essa menina que nós vamos ler. Vamos ler Lucas, irmãos, Lucas capítulo 1, versículo 26 até o versículo 38. A Bíblia diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Irmãos, que cuidado Deus tem para com aqueles que são dele, né? Eu acho muito especial a maneira como Deus enviou o anjo a Maria, né? E na verdade, não só a Maria, né? Nós estudamos na semana passada a visitação de um outro anjo, não sei se foi o anjo Gabriel que tinha esse nome, mas um outro anjo que foi estar com Zacarias no templo, né? A gente estudou semana passada como que Deus preparou Isabel e Zacarias para a chegada de João Batista, que seria o último dos grandes profetas, né? De Israel. E então o anjo vem a Maria, uma jovem, uma menina. Irmãos, Maria era uma adolescente. Há relatos históricos e pessoas que estudam que dizem que a menina era prometida e se casava numa idade, às vezes, próxima a 15 anos. Ela era uma jovem, uma criança, de uma cidade chamada Nazaré. Irmãos, Nazaré era menos do que um vilarejo naquela época. Era um lugar muito pobre. Jesus, quando foi anunciado como sendo de Nazaré, muitos descreram porque poderia vir algo de Nazaré. Jesus vem de uma mãe, uma menina pobre, muito pobre. Tudo que Maria tinha, irmãos, era a sua juventude e a sua pureza. E ela fala isso com o anjo, né? Ela questiona no sentido de como poderia eu ser mãe do Filho de Deus? Eu sou virgem, né? E o anjo então esclarece a ela sobre como que Deus iria fazer. E é incrível como ela responde a esse chamado. Maria entrega tudo o que ela tinha, né? E tem sido assim conosco, irmãos. Eu posso ter certeza de que quando você foi chamado ao Evangelho,
você também respondeu assim, né? Nós fomos chamados a entregar tudo, a dar a nossa vida, e fomos convencidos pelo Espírito Santo, né? O autor, que é Jesus da fé, trouxe fé aos nossos corações, né? E quantos de nós respondemos como Maria? E temos respondido como Maria: aconteça comigo, conforme a tua palavra. Irmãos, eu gosto dessa história de Maria, de José. Eu me identifico com essa história de Zacarias, de Isabel, porque essas histórias que estão contidas no Evangelho, para nossa edificação, elas foram colocadas ali para mostrar como Deus escolheu pessoas simples. Deus escolheu pessoas que o mundo não dava nenhum tipo de atenção, pessoas que não tinham talvez valor ao mundo, aos olhos do mundo, mas pessoas que foram escolhidas por Deus, pessoas eleitas por Deus para fazer a obra de Deus. Talvez você, como eu, gostaria de ter sido evangelizado como Maria, né? Termos recebido o chamado por anjos, né? Eu te confesso que eu fico muito intrigado e até perturbado de ver como que a presença dos anjos foram muito, muito presentes, né, no Antigo Testamento, até ali no período em que o Evangelho passou a ser anunciado por meio dos filhos de Deus, né? Porque a Bíblia fala que os anjos gostariam de anunciar o Evangelho. Eles têm o desejo, porque eles anunciaram a lei antiga. O apóstolo Paulo disse isso, que a lei foi entregue pelos anjos. Então os anjos eram muito ativos nessa parte do Antigo Testamento. Mas com o advento da vida de Jesus, né, os filhos de Deus são os mensageiros. Então nós fomos e somos comissionados, irmãos, ao papel dos anjos. Os anjos que levavam a palavra de Deus hoje, nós somos chamados a anunciar a mensagem, a anunciar o Evangelho a todos aqueles que necessitam, a todos aqueles que foram escolhidos e chamados com esse propósito. Irmão, Deus escolheu você. Maria não foi uma escolha aleatória. Maria, ela foi escolhida desde o seu nascimento para ser a mãe de Jesus. João Batista, desde o seu nascimento, foi escolhido para preparar o caminho. Eu e você, irmãos, nós não nos convertemos porque nós não tínhamos nada para fazer. Não era porque você estava andando no centro da cidade ou em algum bairro e você foi evangelizado, convidado. Não é porque você estava perdido, não tinha muito sentido na sua vida, que aí você conheceu o cristianismo e você conheceu a Bíblia e você se converteu. Não, irmãos. O Espírito Santo, ele veio sobre você. O Espírito Santo, com seus mensageiros, com seus discípulos, com os filhos de Deus, com a igreja. Irmãos, nada na nossa vida, espiritualmente falando, é por acaso. Deus nos chamou com um propósito eterno, com o propósito de sermos dele e estarmos com ele por toda a eternidade. Sem a consciência dessa escolha como Maria, dessa eleição, dessa visitação do Espírito, dos mensageiros, Maria foi com o anjo. Na sua experiência, os mensageiros foram os filhos de Deus que levaram o Evangelho a você. E nós somos os mensageiros que levamos aos outros, aos que estão perdidos. Sem essa consciência da eleição, é mais difícil nos alegrarmos. Porque a palavra do anjo foi: alegre-se, agraciada, cheia de graça, cheia de intenções boas da parte de Deus. O Senhor te agraciou, o Senhor te escolheu. Alegre-se. Ele está com você. Ele sempre esteve com você, porque você está no centro do coração, do pensamento dele, antes do universo ser feito, irmãos.
já estávamos escolhidos. A palavra nos diz isso, o apóstolo Paulo nos revelou isso acerca da nossa eleição. Mas a alegria vem da consciência. A alegria vem da contemplação. Se eu não estou vendo a minha eleição, se eu não estou vendo a maneira como Jesus veio a mim, porque ele me escolheu, de quem eu sou aos olhos de Deus, se você não conhece a sua eleição, irmão, se você não crê na sua salvação, você não pode se alegrar, não com a verdadeira alegria, né, de Jesus. Então, sem a certeza da sua eleição, você vai andar achando que a sua salvação depende muito mais de você do que de Deus, no sentido de que está tudo nos seus ombros. Você é que precisa se salvar. Você é que precisa ser justo, perfeito, né? E aí o peso, irmãos, vem novamente sobre nós, porque nós não estamos confiantes de que Deus nos chamou para sermos dele, né? Sem a certeza da nossa salvação, sem a certeza do nosso chamado, irmãos, é mais difícil nós nos alegrarmos nesse Natal. Nós precisamos da certeza de que fomos chamados com esse propósito. Então, irmãos, a nossa salvação está na graça. Por isso que Maria foi chamada agraciada. É a graça de Deus que vem antes. Ela é preveniente, né? Ela é anterior, como diz os estudiosos, né? E o que é a graça, senão um favor imerecido, algo que vem sem que seja necessário, é além, é de graça, né? É aquilo que eu recebo sem merecer. Veja, a graça não tem nada a ver com a misericórdia, porque a misericórdia é outra coisa, né? Você sabe, de misericórdia é não receber aquilo que eu tenho que receber, normalmente ligada a um juízo. Mas a graça não tem nada a ver com juízo, a graça tem a ver com a salvação, né? E pela misericórdia de Deus, nós também não somos julgados, mas a graça vem antes do juízo. A graça foi liberada antes para nos poupar do juízo, né? Então, é pela graça, a salvação é pela graça, irmãos. Mas eu preciso crer na graça. Eu preciso aceitar o meu chamado, né, incondicional. É tão difícil isso, né? Esse chamado que veio a mim e me amou primeiro, antes que eu pudesse deixar os meus pecados, antes que eu pudesse me arrepender, né? A graça que veio a mim por livre escolha de Deus. Né? Como você é preciosa aos olhos de Deus, disse o anjo a Maria. Eu quero falar para você, minha irmã. Eu conheço algumas irmãs muito preciosas. Vocês são muito preciosas na igreja, porque vocês são Marias. Vocês são exatamente como Maria. Vocês deixaram tudo pelo Evangelho. Vocês muito jovens, algumas de vocês que eu conheço, muito jovens ainda, algumas até adolescentes, outras já casadas. Irmã, você entregou a sua pureza, você entregou a sua fé, você entregou os seus sonhos, você entregou a sua vida. Deus te amou antes e Deus te ama muito por causa de tudo isso. Deus te ama muito mais por causa da tua perseverança. Deus te ama antes, ama hoje e amará. Sabe, irmãs, vocês precisam ocupar os seus lugares, vocês precisam se colocar realmente como Maria, no centro da vontade de Deus, né? Porque muito da salvação, muito do endireitamento, muito do conserto, muito das boas coisas que Deus vai fazer na igreja, Deus fará por meio de vocês. Deus sempre usou muito as mulheres. Jesus amava muito as mulheres. Jesus tinha muitas discípulas. Sabe, a sociedade da época não permitia que Jesus pudesse, talvez, dar a elas mais ministério do que elas tiveram, mas elas tiveram um papel muito importante. As mulheres estavam presentes de uma maneira como elas não estavam presentes em nenhuma outra organização daquela época, nem no judaísmo,
nem na sociedade civil organizada, ninguém deu mais ênfase às mulheres do que Jesus, né? Jesus apareceu primeiro a elas, sabe? Jesus teve muito cuidado com elas. As mulheres tinham um papel importante, sustentavam o ministério de Jesus. A Bíblia fala que as mulheres que custeavam as despesas, não só de Jesus, mas dos apóstolos também, né? As mulheres sempre foram muito importantes para Jesus. Eu me identifico mais com Zacarias, eu sou mais religioso. Eu não tenho toda a fé de vocês, como Maria, né? Que de pronto se entrega completamente. As mulheres têm esse chamado, são mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Zacarias é o medroso, Zacarias ele tem medo do anjo, ele fica apavorado. Zacarias ele duvida, a fé dele ainda não estava firmada, né? Ele fica até sem falar. O anjo fala: olha, porque você não creu, porque você é medroso, porque você é religioso, você vai ficar sem falar. Só quando a criança nascer que você vai falar. Mas ele teve alegria, porque Deus é cheio de misericórdia, Deus é cheio de graça, né? Mas eu sou Zacarias, você é Maria, você é José, você é Isabel, minha irmã. Nós todos somos gente simples, chamadas com um propósito. Por isso a natividade é importante estudarmos aqueles acontecimentos, porque aqueles acontecimentos falam de gente como a gente, fala de gente que foi chamada com esse propósito. Então eu quero terminar, irmãos, chamando você a ter um Natal mais consciente, a fazer do seu Natal esse ano, no meio de uma pandemia mundial, de tantas dores, sofrimentos, fazer a sua consciência, trazer ao teu conhecimento as verdades de quem Deus é, de quem você é, do verdadeiro sentido, da essência, de celebrarmos a vinda do Deus Criador em carne, que foi Jesus, né, que nasceu em uma situação de pobreza, para que nós pudéssemos ser como Ele, ricos em espírito, né? Faça do seu Natal uma oportunidade, irmãos. Faça desse mês, faça do dia de hoje, faça das refeições que você faz com a sua família, ore com eles, se esforce. Eu quero fazer mais isso, eu preciso fazer mais isso. Essa pregação tem me ajudado, porque eu preciso cuidar melhor da minha família. Eu preciso falar de Jesus com alegria ao mundo. Alegre-se, o Senhor está com você. Alegre-se, agraciada. Alegre-se, agraciado. Né? Essa é a mensagem da nossa natividade, a mensagem da nossa salvação. Né? Jesus se fez homem, Jesus nasceu e Jesus nos escolheu, nos elegeu para uma vida eterna. Né? Então Jesus disse que conhecer a Deus é a vida eterna. Nós já estamos em vida eterna, porque nós temos o selo do Espírito, nós temos o nome escrito no livro da vida e nós temos a alegria dessa certeza pela fé. Então, irmãos, que você faça algo que você nunca fez, que você evangelize como você nunca evangelizou, que você fale de Jesus por onde você andar esse mês, todos os dias da sua vida. Cuida dos seus filhos, cuida da sua mulher, coloque dentro de você essa alegria, experimente essa alegria que vem da nossa fé, da nossa salvação. Que Deus abençoe você, a sua família, e que Ele nos dê forças para passar por esses dias difíceis e que Ele console você, irmão, se você está em luto, se você está em tristeza, e Ele te dê a paz e Ele te dê a alegria. Vamos orar e vamos terminar o nosso culto, agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui, pela Tua palavra. Obrigado pela simplicidade dos nossos irmãos, de Maria, de José, de Isabel, de Zacarias. Obrigado porque eles foram um exemplo para nós, eles são uma identidade. Nós nos identificamos, Deus, com a simplicidade, com os medos, com a fé, com a alegria, com a pureza, com a entrega, com tudo aquilo que os nossos irmãos
experimentaram. Meu Deus, ajuda-nos nesse mês de dezembro a encontrarmos um sentido maior para todas as festas, que todas as oportunidades que tivermos, seja reunindo a nossa família, comendo, seja decorando a nossa casa, seja comprando presentes, meu Deus, mas que Jesus esteja no centro de todas essas oportunidades, que não seja celebração pagã, que não seja celebração comercial, que não seja celebração religiosa, meu Deus, que não seja celebração secular, que é boa, como comer é bom, faz bem, meu Deus, que seja algo espiritual, meu Deus, que seja algo que edifique a nossa casa, edifique a nossa família e nos dê alegria, meu Pai. Essa é a minha oração, muito obrigado por tudo, fica com cada um e assim oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que manhã especial tivemos hoje, hein? Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, compartilhe com sua família, com seus amigos. E se você não está inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que é postado aqui. Isso contribui para que a mensagem de Deus alcance mais pessoas no YouTube, por meio do crescimento do nosso canal. Se você tem algum pedido de oração, aqui embaixo na descrição tem um formulário onde você pode preencher e enviar seu pedido. Se você deseja conhecer mais a Deus e a sua palavra, também há um outro formulário que você pode preencher e um membro da nossa igreja entrar em contato com você. Muito obrigada pela sua presença. Até o próximo domingo.